trabalhando com arquivo CSV no Pentaho Data Integration. E aí, galera do Data DT, aqui com vocês, Daniel Teófilo, e nessa quarta aula do nosso curso de Pentaho Data Integration, vamos trabalhar com arquivos CSVs. Então a aula hoje está muito boa. Vamos ler um arquivo CSV, vou disponibilizar esse arquivo de CSV para vocês e nós vamos pegar esse arquivo CSV e fazer cálculos em cima das colunas que existentes nesse arquivo CSV e depois vamos colocar numa variávelzinha, num stepzinho dummy para a gente ver o resultado. Pentaho do zero, trabalhando com arquivos CSVs. O que vamos aprender hoje? Ler um arquivo CSV, configurar campos no step lá de leitura do CSV, transformar dados, criar novos campos calculados e validar o resultado. Então vai ser mais ou menos assim, vamos ter 3 steps de novo, um CSV file input, um calculator e um dummy. Jornada aqui da playlist, aula 1, fundamentos, aula 2, instalação, aula 3 fizemos a nossa primeira transformation e a aula 4 é today, hoje. Leitura de dados reais em arquivo CSV e regra de negócio com calculator. CSV Common Separated Values. Eita, que inglês tá nada bom. O formato CSV é um arquivo de texto simples amplamente utilizado na indústria para armazenar e exportar dados tabulares. Anatomia do CSV. Cabeçalho com o nome do arquivo e colunas, linha seguinte, registros individuais de dados. Símbolo separador que divide cada coluna. Eu vou abrir aqui o CSV para vocês verem. Só um minuto. Aqui o arquivo CSV, vendas aula 04. Coloquei na nossa pastinha, ó, Ctemp e Pentaho 0. Então se eu vir aqui, ó, botão direito, a gente está com o bloco de notas. Ele vai abrir, são poucas linhas, porque não é o objetivo da aula trabalhar com Big Data no momento. Temos aqui 14 linhas, nós temos o ID da venda, o produto, categoria, quantidade e o valor unitário. Então você vê que nós temos algumas colunas para poder fazer uns cálculos bem legais aqui com quantidade e valor unitário. Então vamos fechar aqui o nosso bloco de notas. Ah, detalhe, vou abrir aqui de novo. Todo arquivo CSV tem um separador, certo? Ó, nesse caso aqui é o ponto e vírgula. Poderia ser vírgula, poderia ser pipe, então muito cuidado com o separador do seu arquivo CSV. Você vai já entender aqui o porquê. O delimitador pode variar, porque eu acabei de falar, ó, vírgula, ponto e vírgula ou o pipe, são os mais comuns utilizados. O pipe é a barrazinha em pé. Estrutura do nosso arquivo, aí de venda, produto, categoria, quantidade e valor unitário. Nossa regra de negócio, o objetivo da transformação. Precisamos calcular o faturamento bruto de cada venda criando o novo campo valor total. Forma matemática, valor total recebe quantidade vezes valor unitário. Então nós vamos ter essa fórmula no nosso campo calculator. Exemplo prático, né? Linha 1, notebook. Quantidade 2, valor unitário 3.500, então o valor total vai ser 7 contos, 7.000. Pipeline que vamos construir, um CSV file input para ler o arquivo CSV, um calculator para aquele cálculo e um dummy para um ponto de inspeção final. Indo aqui para o nosso glorioso Pentaho Data Integration, nosso glorioso inoxidável PDI, vamos criar aqui uma nova transformação, file novo, transformation. Ctrl S para salvar logo, moçada, não perder tempo. Aula 3, então aqui vai ser aula 4, muito bem, jovens padawans. Save, e daqui 200%. E aí vamos puxar o nosso objetivo da aula, CSV file input. Então na tradução, entrada de um arquivo CSV. Então, se ele é um CSV, nós vamos buscar agora o que? Um CSV. Aqui no File Name, nós vamos clicar. Aqui é o nome do step. É uma boa prática trocar esse nome pelo nome que
de o que o step está fazendo. Então, aqui seria leitura do arquivo de vendas, por exemplo. Eu não vou trocar, a boa prática é trocar, certo? Entendam o que eu estou dizendo. Entendam, a boa prática é trocar. Porém, todavia, contudo, eu vou deixar o nome original do step para os iniciantes do Pentaho, que estejam nesse momento assistindo a playlist, poder ir memorizando step a step. Quando você tiver uma maturidade de memorização, basta olhar para a figurinha do step, você já sabe qual é o step, aí você começa a trocar os nomes e colocar um nome, né, que dê significado para aquele step, significado mais real. Então aqui, o CSV File Input, file name é o nome daquele arquivo, eu sugiro que você coloque o arquivo na mesma pasta do nosso projetinho, certo? Não tente inventar a roda e colocar em outra pasta. Bote no C, temp, Pentaho, underline, porque não tem espaço em branco, não tem cedilha, não tem caractere especial, não tem nada. Tu botar no meu documento, o caminho é longo dos meus documentos. Meu documento não é meu documento é seu usuário, teu usuário, documentos. Então aqui que chega nessa pasta. Então vamos lá, ó. Navega, C, temp, Pentaho do zero. Simples, fácil, prático, gostoso, nutritivo. Não tem problema nenhum. Clicou e dá aqui um open. Tá aqui, ó. Mesmo local que nós salvamos a aula 4, estão bem pertinho do outro, ó, estão juntinho, coladinho. Delimitador, vírgula, não é vírgula. Lembre-se, a gente abriu o CSV e viu que era ponto e vírgula. Então você tira essa jossa daí, bota o ponto e vírgula. Em closer, eu vou falar mais na frente. Isso aqui tudo não tem muita relevância no dia a dia. E aí, feito isso, como já estamos com o nosso apontamento aqui, a gente basta clicar aqui, ó, obter campos, ok, e ele traz as colunas do CSV. É maravilhoso o negócio desse. Advendo produto, categoria, quantidade, valor unitário. Agora, jovens, é importante você conhecer o seu arquivo, certo? Ali eu fiz uma passada rápida, porque eu vi no YouTube. Nas aulas pré-research também dou uma passada rápida, não adianta perder tempo maturando o seu arquivo CSV. Porém, no seu dia a dia profissional, você perca mais tempo entendendo o que é cada coluna, principalmente o tipo. Porque aqui ele botou os tipos, vocês viram, mas parece que ele nem sempre ele acerta. Confie desconfiando. Então ele disse que o ID venda era inteiro, beleza. Produto categoria, beleza. Quantidade inteira e valor unitário inteiro. Será que o valor unitário é inteiro? Por via das dúvidas, não vamos deixar inteiro. Mesmo que só tenha valor inteiro. Vamos botar um number e 2 casas decimais. Até para facilitar nossa vida mais na frente. Preview. Então tá aqui, ó. Realmente não tem nenhuma casa decimal. Mas eu já deixei logo. Já prevendo aí dados futuros. Então, valor monetário, por mais que não tenha, sempre coloca casas decimais. Quantidade normalmente é inteira, a não ser que você tenha no sistema de varejo, tu vai vender alguma coisa no quilo, que dá 1 quilo, traz 50, vai comprar o presunto, o queijo lá na partinha dos frios, então vai vir quebrada a quantidade. Então, cuidado com a sua modelagem. Então, aqui, ó, valor unitário, obter campos, o preview, ele mostra aqui seus registros na prévia. De novo eu digo, preview tem uma limitação de tamanho, aqui são só 15, então deu beleza. Então, ó, nosso CSV lindo, maravilhoso, configurado, certo? Um detalhe aqui, supondo que eu cliquei aqui em preview e aqui ficou um caractere feio, onde tinha acento ele quebrou. Então isso aí vai ser aqui, ó, file encode. Você vai ter que descobrir qual encode do seu arquivo, certo? Temos vários encodes. Os principais é o TF8, eu preview de novo. É o TF8, quando não tem nada aqui, fica branco por padrão TF8. Então o TF8, Windows 5.2, Latim 1 também é muito utilizado. Então esses 3 são os principais, você vai variando aí entre eles para tentar ajustar o seu arquivo. Então aqui ok, então já temos o nosso CSV. Se eu clicar aqui em salvar e executar, só tem um step, amarrar deu verdinho, ó, você aqui step métrica, 15 linhas, preview data
Tá aqui as nossas informações. Uma boa prática da aula anterior que eu falei é essa. Executou. Show de bola. Agora vamos para o próximo. Pesquisa lá em cima. Calculator. Traz para cá. Clique em cima do step anterior, segura o shift e puxa. Solta. Main out off step. E aí tá feito o step. E agora é configurar aqui o calendário, o calculator. Só que antes de configurar o calculator, você vai configurar o que? Você vai configurar a sua inscrição no canal. Vai tacar o dedo aí no botão do like sem dó nem piedade. O botão do like foi feito para tacar o dedo mesmo. Vamos lá com gosto. E comentar aí. Fez a atividade da aula passada? Que ficou ou não fez? Certo? E o que estão achando do curso? E quais expectativas futuras? O que vocês querem ver aqui? Que possibilidade de mais vídeos aqui dessa playlist. A gente vai ver na API, consumo de API, salvar em banco. Próxima aula já é banco de dados. Não percam a próxima aula, que a aula 5 é PostgreSQL, salvando lá no PostgreSQL. Então não percam. Então a coisa vai começar a crescer, a evoluir. Então voltando aqui para o nosso PDI. Nem PDI não, vou botar para o slide, porque deve ter andado muito no slide. Calculator. Iniciando nova transformação, já fizemos. CSV File Input, já fizemos. Selecionando o arquivo lá no step. Beleza, configurações do CSV. O enclosure ali aqui, só voltando aqui. Um caractere de invólucro de texto. Se a gente tiver um texto com aspa dupla, a gente pode configurar esse cara para ele entender que o texto da aspa dupla não vai quebrar a nossa string. Configurando o limitador, botamos ponto e vírgula. Vocês viram que por padrão vem vírgula e nós colocamos ponto e vírgula, porque no nosso arquivo CSV dá com vírgula. Opções de header, né? Primeira linha é um header. Get fields, que aí está no inglês, certo? Mas é obter campos. Nosso botão assinado obter campos, a gente clica em obter campos e ele traz, que pode vir, às vezes não vem traduzido, vem get fields. Mas está no português, clique em obter campos, ou get field vai trazer todas as colunas e seus tipos, embora tenhamos alterado um tipo. Tipos de dados do Pentaho, nós temos as strings, textos, caracteres alfanuméricos, temos os inteiros, números inteiros sem casas decimais e o number. E afora aqui tem a data, certo? Nós vamos trabalhar muito com data ainda. Pessoal, essa playlist está top, viu? Tem coisa para acontecer aqui ainda. Validando os previews, a gente fez aqui o preview no primeiro step. E a etapa da leitura concluída com sucesso. Acabamos de executar o Pentaho, então já chegamos nesse ponto. E aí o nosso CSV File Input versus Generate Rows, né? No canto esquerdo do corner, CSV File Input, no canto direito do corner, Generate Rows. Característica, origem dos dados, CSV, arquivo físico externo em disco, Generate Rows, memória gerada automaticamente. Cenário de uso, cargas reais de produção de ETL e o Generate Rows serve para testes, protótipos e constantes. Volume de dados, múltiplos registros, milhares, milhões. Volume controlado, reduzido de linhas. Mapeamento, CSV automático via Get Fields. Lembrando, uma aulinha linha, tu vai ter que botar lá o nome da coluna e o tipo que tu quer. Hora de transformar aqui os dados. Vamos conectar aqui o Hope ao Calculator. Aliás, já conectamos lá, vamos só pegar aqui agora a regra. A função Multiplication, A vezes B. Nós vamos criar uma coluna chamada valor total, que vai ter o campo A, quantidade, e o campo B, valor unitário. Pessoal, aí a matemática você sabe que tanto faz A vezes B como B vezes A, né? Não precisa dizer. Como é o nome da coluna? Valor total. Valor underline total. Cálculo A vezes B. Campo A, quantidade. Campo B, valor unitário. Um vezes outro é o valor total. Então, dando aqui um OK. Vamos salvar e o play. Nossa, boa prática. E olha aí, olha aí. Clicando aqui, preview. Quantidade. 3.500, 7.120, 600.
2.500, 750, 1.500, 3.000, 300, 1.200. Então, ó, deu show, deu beleza, é show de bola. E para finalizar, só para fechar aqui, o nosso dummy do nothing. Faça nada, meu chapa. Seguir aqui o calculator, saltando no dummy, Ctrl S, dando play, fechamos nosso segundo ATL. Agora pegando de um CSV, fazendo um calculator, e aqui o daminho também mostrando o mesmo resultado aqui do calculator. Então já avançamos em quantos steps? Nós já conhecemos 4 steps, viu? Vai contando aí, moçada, 4 steps. O que é que eu digo a vocês como profissional da área? Vocês conhecendo ali de 20 a 25 steps, é a lei de Pareto. Com 20 a 25 steps, você faz 80% de tudo que você tem que fazer no Pentatlântico Integration. Com esses 20 a 25 steps. Então já temos 4. Então vamos correr atrás aí do restante nos próximos vídeos. Mas acabou a aula não, viu? Continuando aqui, vamos aqui agora para o nosso regra calculador, já fizemos. Seguindo, configuração do step, nós já fizemos. Ah, faltou um detalhe. Se você quiser, né, ser mais criterioso, que aqui ficou bonitinho, mas você pode vir aqui no calculator e botar a precisão aqui também. Para essa variável aqui, quem botou a precisão lá para o valor unitário, não para essa. 2 casas decimais. Caso apareça 2 casas decimais, você pode colocar aqui também, não vai alterar muita coisa, porque não tem casa decimal nenhum, na verdade, né? Então, preview, ele nem muda nada aqui, mas se tivesse tipo algum 54 centavos, por exemplo, aí ele iria aparecer. Antes e depois da transformação, agora temos a coluna nova, valor total. Outros cálculos com calculator, precisa de desconto, impostos, adição, subtração, datas e dias, porque não temos data aqui no CSV, mas se tivesse, poderíamos fazer esse tipo de situação. Finalizando o fluxo com o step dummy, já acabamos de colocar. Aplicações práticas, né? Finaliza o fluxo, dummy, realiza teste, unir fluxo e place hold, né? Substituir temporariamente uma tabela de destino real. Quem sabe na próxima aula não pega essa mesma saída aqui e salva no PostgreSQL. Troca o dummy. Um exemplo bacana para a próxima aula. Pipeline montado e pronto. E isso já é TL. Quase lá, senhoras e senhores. Nós temos o E e o T da transformação, que nós transformamos dados. Nós tivemos aqui o E, que é a extração, tiramos de um CSV, colocamos no nosso pipeline e fizemos o T da transformação, que é o quê? Criar uma nova coluna, que seria o enriquecimento dos dados, que é a quantidade vezes o valor unitário. Temos a coluna que não existe na origem, que é chamada valor total. Porém, o L do ETL, a carga não foi feita ainda, será na próxima aula. Então, mais uma vez, se inscreva no canal, quero ver esse número de likes crescer. E tem que tentar engajar, pessoal, para essa playlist aí, para a gente, né, criar empolgação, motivação e ir elevando o nível mais e mais ainda na nossa playlist, beleza? Voltando, então faltando aqui o load, que na próxima aula, essa criaturinha aqui vai aparecer aqui, viu, na nossa vida. Então, seguindo, sua vez, desafio, mais uma tarefinha de casa. Você pensa que é moleza, meu amigo? É só sentar na frente do YouTube, na televisão aí, comer pipoca e assistir? Negado, viu? Pode sujar seus dedinhos no teclado, viu? Construa sua própria transformação de leitura CSV. Crie um arquivo CSV próprio. Não vai usar o meu arquivo. Crie o seu arquivo. Com 10 registros, 5 coluna. Peça para até com mais. Configure o step CSV file input com o delimitador correto e obtenha os campos de get com getFields, ou obter campos lá, certo? Em português. Valide a leitura com preview. Depois adicione o step calculador e crie um novo campo calculado, dependendo das suas colunas. Finalize no step dummy, execute a transformação e valide no preview data. Então tá aí a sua tarefinha de casa. Não deixe de fazer, faça. Next class, aula número 5, aula 5, conectando o Pentatlântico PostgreSQL. Vamos fazer uma conexão JDBC, Table Output,
carga de tabelas e o ETL vai estar completo. Então, pessoal, para a próxima aula vamos usar o Postgre. Se você não tem um Postgre, você acabou agora esse vídeo aqui, você vai lá, antes de fazer a tarefa, você vai lá na playlist Postgre do zero, na aula 2, assiste pelo menos até a aula 2, que é para você configurar o seu ambiente Postgre. Configurou o seu ambiente Postgre, já está apto para a nossa próxima aula, a gente trabalhar aqui com PostgreSQL nessa nossa playlist. Então, mais uma vez, se inscrevam aqui no canal, curta, compartilhe, comente, eu tenho que saber como é que vocês estão indo. E até a próxima, valeu galera e fui!